Olá, pessoal. Aqui nesse vídeo eu quero comentar a entrevista dada ontem, dia 12 de abril de 2023, pelo ministro da Justiça Flávio Dino, a respeito das medidas que o Ministério da Justiça está tomando com relação a esses episódios de violência, especialmente em escolas brasileiras. Pessoal, eu quero chamar a atenção antes da gente ver um trecho aqui do vídeo que você encontra em quase todos os portais de notícia. Eu vou deixar aqui o link para o canal do UOL no YouTube, que é de onde eu vou tirar aqui o trecho do vídeo, para dois aspectos. Primeiro, é uma entrevista longa, de quase uma hora, mas que ele fala das medidas que estão sendo tomadas, que é basicamente monitoramento das redes sociais, tá? Num parâmetro semelhante ao que foi feito pelo TSE durante o processo eleitoral do ano passado, em que o TSE, ao identificar perfis, vídeos, circulação de certas notícias falsas ou campanhas irregulares a respeito de certos candidatos, solicitava as plataformas digitais e elas tinham um prazo de 2 horas para retirar esses conteúdos, bloquear usuários, tomar as providências necessárias. Por quê? Porque a ideia, primeiro, é estancar a propagação deste tipo de discurso. É óbvio que a partir disso entra um outro processo, que é um processo de investigação, de apuração e de responsabilização dos envolvidos, caso seja constatado que aquilo ali é um crime. Tá? A mesma situação, o mesmo protocolo passará a ser feito com relação a certos discursos de ódio, certa apologia à violência ou certa exaltação que é feita por alguns YouTubers, podcasts, produtores de conteúdo, pessoas que comentam, que compartilham vídeos, que usam as plataformas sociais para disseminar discursos de ódio, exaltar a realização e cometimento de crimes. Ok? E aqui já o meu primeiro comentário. Demorou demais para que a gente tivesse uma postura desse tipo. Porque, pessoal, para mim, e imagino que para vocês, é muito fácil compreender que aquilo que é crime, aquilo que é comportamento inaceitável no mundo real, aqui onde eu estou nesse momento sentado, é também crime e é também inaceitável neste ambiente virtual pelo qual nós estamos nos comunicando. Parece muito simples, mas para algumas pessoas aparentemente não é simples. Se nós fizermos uma reunião de pessoas, formos a uma praça pública, postarmos uma matéria num site de jornal, dermos uma declaração em rede nacional de TV, fazendo apologia a um crime, seremos responsabilizados criminalmente. O fato de você fazer isso num perfil de rede social, numa mesa de podcast, num ambiente dito não jornalístico, que é um escudo que muitos desses influenciadores usam, não o torna imune às responsabilidades. O fato de ser a sua opinião também não o torna imune. Por quê? Porque você pode ter uma opinião que é de complacência, de incentivo a um crime. E isso precisa ser regrado. É óbvio que ontem, na esteira das falas do Flávio Dino, já apareceram alguns comentaristas de certos portais de notícia, canais de TV, dizendo que isso é um ataque à liberdade de expressão, que o Flávio Dino está querendo usar esse fato para criar censura nas redes sociais. E aí eu sempre questiono o seguinte: se o que você faz na rede social, se o que você comenta no seu portal de notícia, se a forma como você aborda um determinado conteúdo, um determinado tópico, num canal de TV, numa estação de rádio, num podcast, não é apologia ao crime, por que você acha que isso vai te afetar? Primeira questão, primeiro tópico importante, tá? Inclusive, comente aí não só a minha colocação aqui, como a fala do Flávio Dino, que a gente vai ver agora. Que lá no vídeo da entrevista longa dele, começa aos 15 minutos e 49 segundos, quando ele, depois de explicar todas as medidas, ele vai dar uma resumida nelas e vai fazer uma convocação à sociedade. E é essa parte que eu quero comentar mais especificamente. O que nós conclamamos
respeitosamente toda a sociedade, é para que juntos consigamos, de fato, chegar à raiz, aos pilares que têm sustentado essa difusão da cultura de ódio e de violência nas nossas escolas. Redes sociais, estamos buscando o monitoramento, a moderação e o fim desse macabro mercado da morte, desse vil mercado da morte. Estamos fazendo isso. Intensificando e apoiando o trabalho das polícias. Mas nós precisamos também da mobilização cívica dos espaços escolares e também das famílias. Porque há, infelizmente, uma conexão entre discursos de violência de um modo geral e essas múltiplas manifestações que vão emergindo, entre os quais, infelizmente, esta terrível, em que um espaço de esperança, um espaço de promessas, um espaço de futuro, um espaço de congraçamento, de fraternidade, de alegrias, que é o espaço escolar, se transformou em várias partes do território nacional em espaço de medo, de pânico, de tristeza, de pavor, de terror. Nós precisamos estar unidos e fortes, porque o terrorismo também tem uma dimensão psicológica. O terrorismo visa, de fato, paralisar, mediante a manipulação de afetos, as atividades da sociedade. E nós não podemos permitir que as nossas crianças e adolescentes sejam reféns disto. Essa é a mensagem que sustenta essa portaria, que é a máxima medida possível que o Ministério da Justiça e Segurança Pública pode adotar nesse momento, com regras claras, sanções claras, prazos claros, a fim de que as plataformas saibam, entendam que nós temos uma ordem jurídica no país que deve ser cumprida. Eu me coloco à disposição, assim como a doutora Estela. Bom, aí ele encerra, na verdade, a apresentação dele. E vamos lá, né? O Flávio Dino aqui é bastante claro. A rede social, ela só amplifica um discurso de violência que já permeia a nossa sociedade. E é isso que é fundamental que nós, como sociedade, primeiro, entendamos e depois comecemos a lidar com isso da forma que deve ser lidado. Senão, pessoal, nós vamos ficar fazendo aquilo que quase sempre no Brasil é feito, que é lidar com a coisa de modo reativo e lá na ponta. Por quê? Porque como o ministro coloca muito bem, de forma muito didática, né? Ele é professor de direito, né? Pessoa que se comunica muito bem também. Existe uma raiz, e esses episódios de violência são apenas manifestações pontuais de algo muito mais grave e muito mais estrutural da sociedade brasileira. Se nós começarmos a lidar com essas situações da forma como lidamos com outras, com o combate à criminalidade, com a questão de uma série de problemas que o Brasil tem, nós vamos ficar adotando simplesmente medidas reativas que quase sempre se resumem em mais policiamento, mais vigilância na sociedade, mais repressão, que, por um lado, cria uma sensação de segurança e até, de uma certa maneira, nos estabelece uma certa ordem, mas que não elimina a constante criação de episódios de violência. Então a gente tem que atacar as origens disso. E para fazer isso, ele conclama as famílias e o ambiente escolar, uma vez que é o público mais afetado. E aqui eu acho interessante que é uma grande mudança de atitude por parte, né, de órgãos oficiais, porque o que nós vemos nos últimos anos? E assim, a gente tem que entender que um episódio de violência como esses episódios, eles não são gestados em curtíssimo prazo. Pessoal, nós temos uma sociedade que vem alimentando o discurso de violência há mais de uma década. Há décadas, na verdade. Basta ver o tom dos programas televisivos policialescos que espetacularizam violência e que quase sempre trazem como solução simplista
mais violência, mais repressão e aquele discurso de que bandido bom é bandido morto, aquele discurso de que tem que dar porrada mesmo. Pessoal, as pessoas não se tocam de como isso influencia uma certa mentalidade na sociedade de que problemas muito complexos são resolvidos de forma simplista e quase sempre recorrendo à violência. E isso vai alimentando que a violência seja naturalizada, que ela seja discutida abertamente. E aí você começa a ter uma sociedade que tende a resolver suas questões por esse caminho. Por quê? Porque é o caminho que é apresentado. O caminho do debate qualificado, do diálogo, do repensar a sociedade como um todo é muito difícil. É mais fácil apontar aquele indivíduo como um caso isolado e jogar sobre ele também projeções de violência como solução. E o Brasil precisa lidar com uma questão que é um tema que há muito tempo eu quero trazer aqui no canal, agora vou fazer inclusive outros vídeos sobre isso, que é o fato de que sim, o nosso país é permeado por grupos neonazistas. E estes grupos neonazistas se proliferam nas redes sociais. E eles têm um especial impacto sobre jovens, e eles estão na raiz desses casos de violência. Porque repare aqui, essa busca eu fiz no portal da revista Carta Capital, que é um dos poucos veículos de mídia que de fato não usa eufemismos, tá? Se você vê algumas notícias que saem em portais de maior, não destaque, né, mas de maior abrangência, como Globo, Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, Estado de Minas, né, que são mídias que eu sigo diariamente, você às vezes vê um certo pudor no tratar esse tema. Ah, não, foi um jovem, ele tinha um material nazista. Mas não se fala claramente o seguinte, esse indivíduo é nazista. Ele é um neonazista, ele é um partidário do nazismo. A gente precisa parar de ter esse eufemismo ao lidar com essa situação. Se alguém faz discurso de apologia ao machismo, ele é um machista. Se alguém faz discurso de apologia a racismo, ele é um racista. Se uma pessoa tem na sua casa uma pequena coleção de itens nazistas, se identifica com essa ideologia e a propaga, ele é um nazista. E enquanto nós, como sociedade, não lidarmos com esta realidade, nós vamos ficar fingindo que isso não existe e vamos ficar tentando achar elementos fantasiosos. Mas olha que curiosidade, né? Ontem, mesmo dia da entrevista do Flávio Dino, matéria, essa repercutiu em quase todos os jornais, adolescente apreendido e pais são presos com materiais nazistas no Rio Grande do Sul. Por que os pais foram presos? Porque a polícia gaúcha monitorou esse jovem, identificou ele como um propagador de teoria neonazista, com um discurso de ódio, e chegando na casa do menor, percebeu que ele tinha uma vasta coleção de elementos que faziam referência ao nazismo, literatura nazista, quadros pendurados no quarto dele, coisa do gênero. Então, obviamente, a polícia gaúcha concluiu que os pais não poderiam ser... vamos dizer assim, são coniventes com isso, portanto presos porque isso é um crime, tá? Olha que interessante, essa outra notícia aqui é do começo do mês, né? Dino determina que Polícia Federal investigue organizações de neonazistas no Brasil. Pessoal, já está havendo um monitoramento desses grupos há meses, tanto que eu espero que os efeitos comecem a aparecer. O caso desse adolescente do Rio Grande do Sul, tá, já é um deles. Que essas pessoas sejam identificadas, processadas e que se faça o que a lei determina. Porque é assim que se lida com isso. Não é estimulando mais violência, mas é lidando com o problema de forma racional. Aí, olha só que interessante. Vereadora denunciou gesto neonazista em Santa Catarina.
né? Aqui é a notícia do falecimento da Adriana Dias, né, pesquisadora que identificou mais de 300 células neonazistas no Brasil. Pouquíssimos veículos de comunicação deram voz às pesquisas da Adriana Dias, tá? Citarei aqui alguns que eu vi fazer isso. Própria Carta Capital, Leandro Demore do The Intercept, o pessoal lá do podcast Medo e Delírio em Brasília, e o Bob Fernandes, jornalista que também tem um canal excelente aqui no YouTube, né? Leandro Demore e o Bob Fernandes, que são jornalistas que eu sigo e recomendo. Aí você tem lá, ó, Justiça aceita denúncia contra a célula nazista e 6 viram réus em Santa Catarina. Estudantes de São Paulo e Unifesp identificam pichações de teor nazista nas instituições. Também vamos parar de achar que isso é um fenômeno exclusivamente do sul do país. Por quê? Aí começam outros estereótipos. Porque os caras têm origens alemãs, os caras são mais propensos a essa ideia de achar que são brancos e superiores. Pessoal, isso não é exclusividade, tá, de uma região do Brasil. Nós temos casos em todas as regiões do Brasil. Polícia encontra armas e roupas com símbolos nazistas na casa do atirador do Espírito Santo. Tá? É o caso daquele jovem, filho de professora e policial do Espírito Santo, que lá em Aracruz, né, aqui a imagem, que é a primeira notícia, entrou nas escolas, né, e promoveu disparos. Foi suspeito e foi depois identificado que na casa dele havia material neonazista. Então, quer dizer, a polícia já está fazendo esse tipo de investigação. Esse caso é do final do ano passado. Então, desde 2022, desde que esses casos começaram, essa investigação que liga esses casos de violência a grupos neonazistas que operam na internet, que difundem discurso de ódio, tem sido feita. Tá? E aí você tem lá prisão, né, grupos de encontro neonazista, pichações com símbolos neonazistas. Olha aqui, ó, em Aracaju, Nordeste, aluno vai à festa de Halloween fantasiado de Hitler e faz gesto nazista. Isso é outubro de 22. Galera, eu tenho filhos, tá? Eu tenho um filho de 10 anos, uma filha adolescente. Meu filho jamais sairia de casa vestido de Hitler. Como assim? Mas é que o pai quer mostrar a criança. Hitler é ruim, então você se fantasia de múmia, de monstro. Hitler é um monstro, você. Cara, esse tipo de analogia não é aceitável. Não é aceitável. Não vem com essa. Pense antes de tomar esse tipo de atitude. Porque olha o tipo de mensagem que você está passando. Como se fosse algo lúdico, engraçado? É isso que você quer com isso? Ou você quer fingir que é brincadeira algo que você quer dizer para a sociedade? Entendeu? Professora que faz saudação neonazista. No Paraná, professora faz saudação. Episódios de neonazismo crescem, né, ao longo do último governo. E aí você vai, cara, você vai voltando no tempo, você vai vendo que esses casos não são isolados. Isso é um mal que encontrou nas redes sociais um meio de se difundir e de conectar esses pequenos grupos, esses indivíduos, dentro de algum tipo de movimento. E é isso que, como sociedade, nós precisamos encarar e enfrentar. Então, é essa a questão que o Flávio Dino também levanta na sua entrevista, e que, assim, a mim, como historiador e professor, cabe comentar, que é o fato de que nós temos que parar de achar que esses episódios de violência são isolados, e nós também precisamos refletir sobre uma sociedade que alimenta e ignora a disseminação desse discurso de ódio, e que agora vê um discurso que foi gestado por décadas. Então, isso é algo de longuíssimo prazo, mas que encontrou em tempos recentes um ponto de eclosão. Então, esses casos de hoje têm raízes profundas, têm raízes que nós, como sociedade, precisamos sim debater e refletir, sem ingenuidade, sem
ficar tentando colocar culpas nos outros sem refletir sobre a forma como nós lidamos com isso também. Então, pessoal, coloca aí no campo de comentários o que você acha dessa situação, né? O que você entende sobre essas ameaças desses grupos que se propagam na internet. E se você assistiu esse vídeo até aqui, eu vou pedir para você se inscrever, deixar o seu like, ativar as notificações e esperar até o próximo vídeo, que eu inclusive farei um vídeo ou uma live, coloca aí nos comentários o que vocês preferem, falando só sobre neonazismo, tá? Um abraço e até o próximo e cuidem-se!